vai utilizar 4 kg por metro quadrado. Ah, então seria 4 demãos? Pode ser, se conseguir colocar os 4 kg, mas se não conseguir tem que dar mais uma camada. A última camada pode ser feita inclusive com desempenadeira metálica para você nivelar com a alvenaria, né, com o restante da alvenaria e fazer o acabamento. Aí fica a pergunta, né, mas aqui agora, esse fluxo ascendente, ele vai continuar subindo? O que vai acontecer aqui? Ele vai continuar subindo, só que ele está confinado aqui no argamassa. Primeiro, 1:3 cimento e areia, ela é extremamente rica em cimento, ela é muito fechada pelo silicato, ele vai até uma certa altura e volta para o maior volume que é o solo, quando diminui as chuvas. É a melhor condição de execução? Não é. A melhor condição de execução é aquela lá no início, a mais barata, que é a aplicação de material asfáltico para fazer a interceptação de fluxo antes dele ter ascensão. Lá na viga. Sempre tratar antes do que fazer depois a correção. Cristalização, cristalizantes. Essa é a família de cristalizantes desse fabricante, da MC Balchimie. Ela é composta pela linha Chypex, né? Que ali tem o concentrado, o modificado, o admix e o Petting Plug, que é um cristalizante pega ultra rápida para tamponamento. Como que é o comportamento desses materiais? Aqui a gente está vendo uma estrutura de concreto armado. Então, na estrutura de concreto armado, você tem dentro dela, se a gente entrar em microscopia, você tem aqui capilares, você tem bolhas, poros, capilares interligados, você tem descontinuidades, que são as retomadas de concretagem, você tem microtrincas, macrotrincas, tudo isso você tem nessa estrutura de concreto, só que você não enxerga muitas vezes. Então, adentrando mais ainda, olhando a questão do capilar, aqui na borda do capilar, a gente tem o que a gente conhece como composto hidratado solúvel, que chama hidróxido de cálcio, que é esse aqui. Esse composto hidratado aqui, que chama hidróxido de cálcio, ele fica na borda aqui do capilar. Quando se utiliza cristalizante, esse exemplo que eu vou dar é o exemplo de um cristalizante aplicado na superfície e ele vai migrar aqui por osmose, né? E vai ter reação química aqui dentro. Então aqui você tem que saturar com a água e é muito antagônico ter que molhar para depois secar, gera uma confusão, mas esse é o procedimento. Satura com água, aplica o produto na superfície ou dentro da massa do próprio concreto. Esse produto ele entra aqui nos capilares. Aqui ele já soltou da borda do capilar o hidróxido de cálcio e nesse momento onde você tem essa situação configurada, você tem esse tipo de reação química, de cristalização. Então a água já nem entra e nem sai mais. Essa reação química, a partir do hidróxido de cálcio, ela forma esses cristais insolúveis, preenchendo completamente os capilares. Mas aonde que nós vamos fazer a especificação desses materiais? Todas as obras sujeitas à umidade, ou água, ou então as derivações da água potável, né? Água salina, água residual, efluente, todos os tipos de obra que têm contato com essas situações, sejam água potável, né? Seja água com pH 7 ou água com pH ácido em torno de 3,5 ou alcalino em torno de 14, você tem que usar esse tipo de material. Um case só para a gente visualizar como é que é essa questão da inserção desses materiais, né? A concretagem de um contrapiso com fibra, que a Renata comentou. A fibra que você havia comentado talvez fosse essa aflora. No caso de um reboco, de um revestimento, ela é mais longa, sabe? Agora de 6 milímetros ela não aflora, assim, ela fica bem discreta, alguma coisa só. Essa fibra é para dar mais resistência mecânica. Mecânica. Melhorar deformações. Isso, exatamente. E como é que é seu nome? Celso. Exatamente, Celso. Essa fibra, ela é para melhorar a questão do que a gente chama tenacidade. Baixar módulo de deformação, melhorar essa situação da peça de concreto e transformá-la num compósito, que seria uma matriz rígida, né? Que seria a matriz cimentícia, com um filamento dúctil, que seria o polipropileno. Então ela melhora essas deformações, né? E também reduz a questão da redução volumétrica, que é a retração hidráulica, porque ela fica distribuída
em todas as direções. Então ela forma um reforço tridimensional naquele concreto ou naquela argamassa onde ela foi aditivada. Mas aí, Bel, isso aí é só para impermeabilizar ou ela também dá resistência para substituir a tela de aço ou alguma coisa? Boa pergunta. Exatamente, ótima pergunta. Essas fibras, na verdade, Janete, ela não é para impermeabilizar, ela é para melhorar o desempenho de uma placa, de uma peça que vai ser impermeabilizada posteriormente. Para melhoria, para questão estrutural, aí são outro tipo de fibra, que elas são metálicas ou de polipropileno, de poliolefinas. Essas fibras, elas têm função estrutural. E aí ela é colocada... Ela é lançada junto no caminhão betoneira ou na esteira de transporte para poder... Ela é um pacote assim que você tem que distribuir na esteira. Mas essa parece grande de cabelo. Mas essa tem função diferente dessa, embora tenham efeitos parecidos dentro de cada proporção, né? Dá para colocar, o mais interessante é que coloque as duas em pavimento. Não, a fibra, na verdade, ela é inerte, ela não é cristalizante. O cristalizante é esse que a gente vai ver aqui agora, ó. Vamos ver juntos aqui. Esse é o cristalizante, ele é colocado uma pré-mistura, né, para que ele tenha uma dispersão dentro do caminhão. Então você faz a pré-mistura com a água, faz a mistura mecânica com a hélice, aí ele vira uma cauda. Aí você lança essa cauda dentro do caminhão, colocando lá, para fazer, por exemplo, um piso, um contrapiso, né? E aí depois você vem e coloca essa cauda lá dentro e coloca as fibras. As fibras essa aqui. Essa é uma outra questão, Essa não entra agora, assim, sabe? Depois eu vou explicar onde que ela tem utilização.